Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Muito bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando um maravilhoso sabadão e um excelente final de semana para você e para todos os seus, para toda a sua família. Dito isso, vamos logo aqui às nossas clássicas atualizações do dia. Pois é, hoje eu vou falar sobre o Auxílio Brasil, como está a questão da votação do segundo turno da PEC dos precatórios. De acordo com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. 2. Vamos ver também o que disse sobre este mesmo assunto o presidente do Senado Federal, que prometeu senso de urgência do tema lá do Senado, mas não descartou a possibilidade de sim o texto da PEC ser alterado. 3. Vamos conhecer a medida tomada pelo Ministério da Economia para tentar conter o aumento dos preços, o aumento da inflação no país. Vamos lá, então, vamos mais claro, antes de começar aqui com tudo com o pé direito, aproveito para te convidar, caso você não tenha feito, para que você se inscreva aqui em nosso canal, peço que deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações, porque sim, os temas que a gente trata aqui afetam milhões de pessoas e podem, portanto, com essas informações, ajudar muita gente. Dito isso, vamos aqui direto ao ponto, direto ao que interessa e vamos começar hoje com o Auxílio Brasil, falando sobre o Auxílio Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, deu ontem uma entrevista à CNN e destacou a importância da aprovação da PEC dos precatórios para sim viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil e evitar que milhões de brasileiros fiquem sem ter o que comer. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Arthur Lira. Olha só. Tem 20 milhões de famílias brasileiras literalmente passando fome. E na impossibilidade da falta de um pressuposto, de uma fonte nova orçamentária que seria dada pelo dividendo no Senado, o governo tomou a iniciativa de discutir este programa temporário. Ele não é permanente, ele não será fixo, ele será temporário de um ano. E por mim poderiam dizer que eram 2, que eram 3, para fugir desse discurso eleitoreiro. Mas uma coisa que nós não fechamos, não podemos fechar os olhos, nenhuma bancada do Congresso Nacional é para a fome. Fome é terrível. Um pai de família que tem que trabalhar, que não tem emprego, que sua família passa a fome todo dia, ele vai ao desespero e o desespero leva ao colapso social. O deputado Arthur Lira destacou que essa solução vinda aí da PEC dos precatórios é temporária. Uma solução permanente, na visão dele, deveria vir da reforma do imposto de renda, que está, sim, parado lá no Senado. Vamos ouvi-lo a respeito, olha só. Só esse dividendo de gente que não paga imposto no Brasil hoje, bancaria, seria fonte, não seria financeira, seria a fonte da criação de um programa permanente, Elisa. De R$300 dentro do teto, permanente, como um nome novo ou nome velho, mas ele atenderia de uma maneira uniforme, como nós sempre pregamos dentro do teto. Isso não andou no Senado, eu não vejo ninguém falar nisso, nem ninguém cobrar isso, porque na realidade esse projeto do imposto de renda, ele quebra estigmas, ele mexe com paradigmas, ele mexe no status quo de muitos interesses, a gente entende essa situação, não é? O outro lado, né, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também resolveu se pronunciar em relação à votação da PEC. Se a PEC passar no segundo turno na Câmara dos Deputados, cuja votação está marcada para a próxima terça-feira, ela seguirá na sequência para o Senado Federal e será tratada como prioridade, como confirmou o senador Rodrigo Pacheco. Veja só o que ele disse, olha só. A expectativa do Senado é de que, uma vez apreciada e se aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, nós temos no Senado Federal um senso de urgência em relação à solução para os precatórios e a solução do espaço fiscal que respeite o teto de gastos públicos, a responsabilidade fiscal, que é algo que nos norteia, que nós temos essa obrigação, para poder garantir a existência de um programa social que é o Auxílio Brasil. Então o Senado tem esse comprometimento, tanto de dar solução ao problema dos precatórios em vista da decisão do Supremo Tribunal Federal de obrigação desse pagamento pela União dos 89 bilhões de reais, quanto com a responsabilidade fiscal e, sobretudo, com o espaço necessário para um programa social que atinja o maior número de brasileiros e que possa garantir uma subsistência digna à maioria desses brasileiros que precisam desse programa social. Então nós temos em relação a isso um senso de urgência.
E quando eu disse da possibilidade de, se aprovado na Câmara, nós levarmos direto ao plenário, que é uma possibilidade que existe, mas não podemos também desconsiderar a possibilidade também de apreciar pela Comissão de Constituição e Justiça, e percebo no presidente Davi Alcolumbre, da CCJ, essa disposição e esse senso de urgência também em relação à questão da PEC dos precatórios. Mas vamos aguardar a apreciação definitiva da Câmara dos Deputados, considerando que lá há pendências ainda de segundo turno, de destaques, que ainda precisam ser apreciados. Feito o trabalho da Câmara, será então a vez do Senado e nós vamos então dar a essa PEC a urgência necessária que ela merece. O presidente do Senado não descartou a possibilidade de a PEC, mesmo depois de aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, sofrer alguns ajustes no Senado Federal. Vamos ouvi-lo. Olha, essa é uma questão de mérito da proposta de emenda à Constituição que vai ser avaliada pelo Senado Federal. Quando eu me refiro a senso de urgência, é porque há um senso de urgência, não é necessariamente em relação à PEC, é em relação à solução que precisa ser dada. Há a questão dos precatórios e qual é o espaço fiscal para a solução desses precatórios, a obrigação de todos nós de respeitarmos o teto de gastos públicos e, fundamentalmente, um programa social que caiba no orçamento que possa atingir as pessoas. Então, o senso de urgência do Senado é para a solução desses fatos. Se a PEC é um instrumento hábil e inteligente e apto a solucionar esse problema, é uma avaliação que o Senado vai fazer, portanto, é esse senso de urgência na apreciação da PEC e será decidida pelo Senado Federal, se é um instrumento próprio ou se há algum tipo de substitutivo ou algum tipo de alteração que possa ser feita. Então, essa é uma avaliação que será feita eventualmente pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário ou então diretamente no plenário. Essa é uma conversa e um diálogo que nós vamos ter com os líderes partidários e o que eu posso dizer é que todos os líderes partidários têm uma compreensão, até aqueles que discordam do método estabelecido pela PEC, sabem da importância de nós garantirmos o programa social no Brasil, que é a importância de nós cumprirmos essa regra do teto de gastos, da responsabilidade fiscal. Então, o senso de urgência se diz respeito à solução desse problema, à solução do fato, e pode ser que a PEC seja um instrumento, mas essa é uma avaliação que, soberanamente, o plenário do Senado fará. Em relação à questão de mérito hoje, essa é uma prerrogativa, nesse instante, da Câmara dos Deputados. Eu sei da competência e da qualidade do deputado Hugo Mota, que é o relator da proposta de emenda à Constituição. Com ele estive dias atrás, com a presença do ministro João Roma, do ministro Ciro Nogueira, para poder tratar da PEC dos precatórios. Naquele momento, e um pouco antes, inclusive, em reuniões com o ministro da Economia e com o presidente Arthur Lira, nós discutimos a solução do problema dos precatórios. E chegamos naquele instante a uma conclusão importante em relação a esse tema específico de precatórios, que havia a possibilidade, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, de obrigatoriedade da União como devedora pagar 89 bilhões de reais de precatório, que pudéssemos respeitar o teto de gastos públicos, atualizar a possibilidade de pagamento de precatórios de 2016 para cá, o que geraria uma obrigatoriedade de pagamento de 40 bilhões de reais dos 89 impostos pela decisão, e que esse saldo de precatórios pudesse ser liquidado através de negócios jurídicos que estarão previstos na proposta de emenda à Constituição, inclusive compensações com os estados que são credores, o uso de precatórios para o pagamento de outorgas onerosas e, sobretudo, a possibilidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas fiscais próprias e de terceiros. Portanto, essa é uma modalidade de alternativa de negócios jurídicos que podem fazer com que os precatórios possam ser exauridos sem se prorrogar para anos seguintes e caracterizar algum tipo de calote, que não é a nossa intenção. Então, nós reconhecemos que precatórios são obrigações que precisam ser cumpridas, porque são decisões judiciais transitadas em julgado, portanto, uma obrigação da União, que é devedora de pagar, mas ao mesmo tempo temos que respeitar o teto de gastos. Naquele momento nós discutimos a alternativa. E essa alternativa, que foi concebida nessa conversa nossa com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Arthur Lira, me parecia a alternativa mais inteligente para a solução do problema dos precatórios. A Câmara agora traz novidades em relação à PEC dos precatórios e o Senado oportunamente avaliará cada ponto. Agora vamos falar sobre a inflação, a alta nos preços dos produtos e tudo mais. Ontem o Ministério da Economia e também o Ministério das Relações Exteriores anunciaram em conjunto ali uma redução de 10% nos impostos de importação, como uma tentativa de conter o avanço da inflação, que já passou de 10% no acumulado dos últimos 12 meses.
Em comunicado oficial, os ministérios explicaram a medida dizendo o seguinte, abre aspas, olha só, justifica-se pela situação de urgência trazida pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade de poder contar de forma imediata com instrumento que possa contribuir para aliviar seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da população. Fecha aspas. Um pouco antes do comunicado oficial enviado pelos ministérios, o próprio ministro Paulo Guedes adiantou a redução ao valor online. Abre aspas aí para Paulo Guedes. Arrematamos uma mudança importante para reduzirmos em 10% todas as tarifas de importação. Na verdade, estamos deixando apenas 13% dos produtos fora. Num momento como o atual, em que nós temos pressão inflacionária forte na economia brasileira, gostaríamos de dar um choque de oferta, facilitando a entrada de importações para dar uma moderação nos reajustes de preços. É um momento ideal para fazer a abertura, ainda que tímida, da economia. Fecha aspas aí para Paulo Guedes. Vale a pena registrar que essa redução de impostos é válida ou será válida até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, até o final do ano que vem. Bem, então para este vídeo era isso. Estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã. Deixa o seu like neste vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, caso você aí não tenha feito, e compartilhe estas informações, porque sim, são informações de utilidade pública e podem ajudar muita gente. Desejo um excelente sabadão e um final de semana verdadeiramente abençoado. Cuide-se e cuide os seus. E claro, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.